8h42, nós saímos do Rio, vamos a Brasília, capital federal, para ouvir agora as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos então aos temas de hoje. Vamos lá, dia cheio hoje, Alexandre, que começou com uma operação da Polícia Federal que tem como um dos alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Nesta manhã, nós estamos mostrando imagens aí das viaturas da Polícia Federal no Ministério do Meio Ambiente. Também houve busca e apreensão no endereço residencial do ministro em São Paulo. Além de 35 mandados de busca e apreensão, essa é a fachada do prédio. Além de 35 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, também foi determinado o afastamento preventivo e imediato de 10 agentes públicos que ocupam cargos e funções de confiança. O presidente do IBAMA é um deles e também no Ministério do Meio Ambiente. A operação se chama Acuanduba e tem como objetivo, segundo a Polícia Federal informou até agora, investigar supostos crimes cometidos por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, entre eles corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando. Nós recebemos agora há pouquinho a informação, Alexandre, de que o ministro que estava ontem em São Paulo dando uma entrevista está em Brasília e foi à superintendência da Polícia Federal em Brasília para entender exatamente quais são as acusações contra ele que motivaram essa operação. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a operação e o que é que ela significa para o ministro Ricardo Salles, Alexandre. Pois eu estava procurando aqui agora mesmo, né, o que é a Acuanduba. É uma divindade da mitologia dos índios araras do Pará, né? A Polícia Federal sempre tem essa inspiração aí ao encontrar o nome das operações. Alexandre, eu fico imaginando a surpresa do... Sim. Eu tenho, não, só para passar para você, a Polícia Federal justificou o nome da operação aqui. Então, a Polícia Federal diz o seguinte no comunicado que emitiu hoje de manhã, não é? Acuanduba é uma divindade da mitologia dos índios araras que habitam o estado do Pará. Segundo a lenda, se alguém cometesse algum excesso contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, restabelecendo a ordem. E é por isso que eles deram esse nome. Isso, Exatamente. Mas, enfim, eu imagino a surpresa do ministro, estando em Brasília, de ter sido informado que a polícia estava na residência dele em São Paulo, né? Segundo eu ouvi aí a nossa reportagem afirmar que ele foi espontaneamente à superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Agora, não deve ser algo que tenha sido assim muito superficial. A polícia, para fazer toda essa operação e o Supremo para autorizar, deve ter indícios fortes de algum crime, né? Ou de crimes relativos à madeira no Pará. Então, agora a gente fica na expectativa de saber qual vai ser a reação, por exemplo, do presidente da República. Em primeiro lugar, isso derruba a narrativa de que o presidente controla a Polícia Federal ou que há informação interna de favorecimento. O ministro foi surpreendido. Certamente o presidente também foi surpreendido por essa ação, né? E, em segundo lugar, é bom a gente lembrar, assim que for esclarecida a responsabilidade ou aparecerem os indícios sobre responsabilidade do ministro Salles, o que vai fazer o presidente da República, né? Eu não canso de lembrar que o presidente Itamar Franco, quando houve uma denúncia contra o seu chefe do gabinete civil, Henrique Argrives, Henrique Argrives saiu para provar sua inocência e, provada a inocência, ele voltou ao Ministério. Mas ele não ficou dentro do Ministério usando as prerrogativas do governo para se defender, né? Então, agora é esperar mais esclarecimentos sobre a origem e os motivos
desses 35 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo e propostos pela Polícia Federal e Ministério Público. Continuamos acompanhando, né, com as nossas equipes de reportagem, nossos analistas, para entender exatamente qual é a denúncia mais específica contra o ministro do Meio Ambiente, o presidente do IBAMA, e a qualquer momento os nossos colegas lá em Brasília nos chamam. Queria falar um pouquinho com você também, Alexandre, sobre CPI. Temos imagens ao vivo do ministro Pazuello chegando agora ao Senado. Eu não consegui vê-lo ainda, não consegui identificá-lo, mas... está logo atrás do primeiro homem de terno e gravata, vindo aqui no centro da nossa imagem. Agora sim, deu para ver o ministro Pazuello logo ali atrás, chegando ao Senado para prestar depoimento. Depoimento que está marcado para começar às 9 horas da manhã. Daqui 12 minutos, Alexandre, o ex-ministro já chegou. Não sabemos exatamente como ele vai se comportar, não é? Ele é o primeiro depoente nesta CPI, não é? Em outras já aconteceu inúmeras vezes. Aí o senador Ciro Nogueira chegando também, mas já aconteceu inúmeras vezes de um depoente chegar à CPI com um habeas corpus que garanta a ele o direito de permanecer em silêncio quando julgar conveniente. Qual é a expectativa que você tem para o depoimento de daqui a pouco, Alexandre, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está chegando agora ao Senado? Bom, de cara a CPI já derruba mais uma narrativa, né? É a que eu vi nas redes sociais, li nos jornais de hoje que ele viria fardado. Imagina só, né? Se ia criar esse constrangimento para o Exército Brasileiro, uma coisa totalmente de quem não está a par de nada, né? Eu cheguei a ler que havia um movimento no Exército. O único movimento que há em Exército é tropa, né? E aquela história muito típica das narrativas, ele teria comentado entre seus interlocutores que viria fardado. Bom, está aí o ministro Pazuello, de terno e gravata, tal como se portava lá no Ministério da Saúde, vem disposto a dar informações, né? E vem protegido pela garantia de que não pode, né, por autorização do ministro Lewandowski, né, por decisão do ministro Lewandowski, e é um pedido da AGU, a Advocacia Geral da União, uma vez que se trata de um ex-ministro, que está respondendo é objeto de várias investigações, principalmente a respeito do oxigênio em Manaus. Então, por causa disso, ele tem o direito previsto na cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, inciso 63, o direito de ficar calado quando julgar que algo possa incriminá-lo, e o direito que está lá previsto também na Constituição, de estar acompanhado de advogado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É o ponto alto da CPI, né? Esse vai subindo assim, o topo está o ministro da Saúde, general Pazuello, né? Que acabou saindo porque também, pelo mesmo motivo de Ernesto Araújo, a pressão estava tal que não conseguia ficar. E agora ele vai contar, ele vai ser perguntado principalmente sobre o oxigênio de Manaus. Eu imagino que ele, como é um especialista em logística, ele é de intendência, vai trazer os elementos para dar as respostas, né? Ele tem na mão, então, todos já conhecem, o habeas corpus, vai apresentá-la na hora de fazer o compromisso de dizer a verdade, como o depoente da CPI. Vai ser o ponto alto. Vai ser o tipo do depoimento que a gente não pode perder um minuto, né? Nós jornalistas, pelo menos. Agora, Alexandre, como é que um depoente numa CPI pode usar de maneira inteligente esse instrumento do habeas corpus para não produzir prova contra si próprio, mas ao mesmo tempo não parecer que está querendo omitir alguma coisa dos senadores? Quase que uma arte ali, não é, Alexandre?
Vai ser, e vai ser, eu acho que vai ser uma espécie de bate-boca, né, com advogados, porque isso incrimina, isso não incrimina, né? É uma suposição que a gente faz, né? A gente não sabe como. Também vai haver a estratégia de Renan Calheiros, de Omar Aziz, dos perguntadores habituais, né? E a estratégia do depoente. E todo o objetivo, como a gente viu desde o início, desde que a CPI foi imaginada, né, tentar atingir o presidente por causa da eleição do ano que vem. Então, esse é o que está principalmente em jogo, né? E agora tem outra coisa também, né? Eu diria que não é o ministro que tem que explicar desvio de verba ou recebimento de propina, muito ao contrário, né? Ele fez as coisas chegarem diretamente. Nos meus 50 anos de Brasília, eu tenho visto muita coisa, né? Muito depoimento de prefeito dizer que teve que deixar uma parte numa determinada agência bancária, né? E ele, ao contrário, né, mandou tudo, até o último centavo, passou pelo Ministério da Saúde e foi para as mãos dos prefeitos e dos governadores os recursos necessários para a execução das medidas. Afinal, ele é o responsável pela distribuição e provimento dos recursos, né? Responsável pela compra de vacinas, né? Pela disposição de material, né? Realmente foi um ministro logístico. Então, é na área dele que ele vai ter que dar as maiores explicações. Bom, ontem também era um dia muito esperado, depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, que disse, entre outras coisas, que nunca atacou parceiros comerciais brasileiros, como é o caso da China, por exemplo. Ernesto Araújo também colocou grande parte da responsabilidade por atrasos na compra de vacinas para o Ministério da Saúde. Nós separamos aqui um trecho do que disse o ex-ministro ontem. Quase sempre as orientações que o Itamaraty recebeu vieram a partir do Ministério da Saúde. E, em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina. O presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Houve determinados momentos em que o Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Bom, Ernesto Araújo, quando perguntado pelo senador Randolfo Rodrigues, disse que não houve qualquer diálogo do Itamaraty com a Venezuela para tratar da doação de oxigênio para Manaus, naquele momento, um dos auges da tragédia da pandemia, quando tinha gente morrendo sem oxigênio em Manaus, em outras cidades do estado do Amazonas também, mas de maneira preponderante em Manaus. Alexandre, o que é que te chamou a atenção, além do que a gente mostrou no depoimento de ontem, ao final das contas? Como é que você acha que ficou esse saldo para o ex-ministro? Bom, em primeiro lugar, esclarecendo esse assunto aí, Venezuela, né? O governo brasileiro não tem relações com o governo de Maduro, né? Se ele fosse ligar para Maduro, ele estava restabelecendo as relações e deixando de lado o Juan Guaidó. Então, era um caso aí impossível. E o assunto já estava sendo tratado até no âmbito comercial, né, da White Martins. Bom, e em segundo lugar, que se discutiu muito a história da vacina, eu nunca vi o Itamaraty vender soja ou vender carne para a China, né? O Itamaraty não vende, não faz a relação comercial. Ele dá o apoio diplomático para a relação comercial, né? Ele dá a cobertura diplomática. Foi isso que ele tentou explicar para os senadores. Os senadores não aceitaram, né? Porque não queriam ouvir isso. Eles queriam ouvir outra coisa, né? Aquela insistência do senador Randolph até parece... Ele é inteligente. Agora, talvez emocionado, ele pensa que os outros não têm inteligência para perceber, né? Ficou muito clara a história da carta da Pfizer, né? Que foi a carta foi dirigida ao presidente da República, ao ministro do Gabinete Civil, ao ministro da Economia e ao ministro da Saúde. E uma cópia
foi para o embaixador em Washington, que mandou essa cópia para o ministro Araújo. E Randolph insistia que o ministro Araújo tinha que mostrar a cópia para o presidente, que era o destinatário da carta, o destinatário original. Então ficou aquela coisa assim, aquela insistência em que Randolph perdeu a paciência, ficou irritado, levantou a voz, como se fosse um pai se dirigindo a um filho desobediente, né? Foi uma coisa assim. Agora, de um modo geral, o que se viu, e a insistência, as pessoas, eu sei, é uma cultura de hoje em dia. A pessoa vê o título e já está aqui o título, né? Foi publicado no Diário do Poder, o título do artigo, mas não leram o artigo. Eu imprimi o artigo, que tem 15 páginas, é um artigo grande. O artigo não critica a China. O artigo, tomando por base o Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno, né, que fez um livreto chamado O Vírus, que foi publicado em Milão. Né? E dizendo que esse vírus que está chegando aí pode ser aproveitado por uma ditadura globalista, né? Que seria a nova forma do comunismo. É sobre isso que ele está tratando. Né? Tá aqui, ele fala, o sanitariamente correto te agarra, te algema e te ameaça. Se você disser isso ou aquilo, você coloca em risco toda a sociedade. Né? Controlar a linguagem para matar o espírito, eis a essência do comunismo atual. Não teve crítica à China aqui. Teve um alerta sobre essa teoria de comunismo global no globalismo. Né? Bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele deixou muito claro o que foi que aconteceu naquele entreveiro com o embaixador da China. O embaixador da China retuitou um tweet que dizia mais ou menos algo como a família Bolsonaro envenena o Brasil, ou é o veneno do Brasil. E ele enquadrou o embaixador na Convenção de Viena. Olha, o embaixador não pode falar mal do chefe de Estado onde ele está representando a sua própria nação, né? E reclamou disso. E fez a ressalva sem se solidarizar com as manifestações de um deputado, no caso Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Deixou essas coisas claras, mas os senadores não aceitaram, né? Eu não tenho dúvida de que ele tem uma ideologia discordante da ideologia política da China, não da ideologia econômica da China. Mas não houve testemunhos aí que a manifestação dele tenha alterado a exportação, que aliás foi recordista no mês de abril, de bens brasileiros, né? Então, eu acho que foi se saiu bem de acordo com aquilo que era esperado aí diante da agressividade dos senadores. A senadora Cátia Abreu, que era para falar 15 minutos, falou 20, não fez nenhuma pergunta, mas usou assim digamos, um palanque para ficar bem com o agro de novo, onde ela não está muito bem. Foi o que a gente viu ontem. Bom, Alexandre, vamos então juntos acompanhar a partir de agora o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello e amanhã voltamos juntos para avaliar, analisar os momentos mais importantes, certo? Vai ser o grande depoimento da CPI, pelo menos é o que se espera. Até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.